A paz do Senhor, meus irmãos. Chegamos na lição número 7 da revista Conectar, revista dos jovens da editora Betel. O tema neste domingo, o declínio do Reino do Sul. Já falamos sobre o Reino do Norte nas lições anteriores e agora é o momento da gente trabalhar um pouquinho sobre esse Reino do Sul ou o Reino de Judá, que tem tanto a nos ensinar a sua história, o seu sucesso e os seus declínios, ok? Vamos nessa. Reino do Sul também tinha o nome de Reino de Judá, a sua capital Jerusalém. O primeiro rei foi Roboão, filho de Salomão. O último rei foi Zedequias, tá? A dinastia, só teve uma dinastia, que é a dinastia davídica, né? Aqueles que vieram ali de Davi. Houve 20 reis ao longo da sua história. Ele teve uma duração de 345 anos, tá? E ele foi, ao final, conquistado pelo Império Babilônico. Eu quero enfatizar aqui a questão da quantidade de anos, né? 345 anos. Isso dá 136 anos a mais de existência em relação ao Reino de Israel. Então, aqui nós observamos que o Reino de Israel ele teve uma duração de 209 anos, mas o Reino de Judá não, teve uma duração de 345 anos, ou seja, 136 anos a mais do que o Reino de Israel. E aqui, esse diferencial que a gente encontra entre Judá e Israel se dá porque houve pessoas, líderes, reis, que eles temeram ao Senhor. Eles fizeram aquilo a qual o Senhor prescreve, exige e requer dos seus filhos. Ao contrário do Reino do Norte, que, como nós vimos, é um reino que todos os reis de Israel, foram maus perante o Senhor. Então, essa é a primeira informação que nós temos que nos ater. Ainda dentro dessa introdução, nós temos aqui a questão do caos nas lideranças, né? Esse caos estava na política, ou seja, nos reis, tá? Esse caos estava no sacerdócio, até mesmo nos profetas. Esse caos estava nas famílias, tá? Os pais de família, os líderes, aqueles a qual deveriam guiar os seus filhos, não ensinavam a palavra de Deus, não tinham um zelo para conduzir as suas famílias. Então não tinha uma condução política, não tinha uma condução religiosa e não tinha uma condução familiar. Por isso eu coloquei caos na liderança, ou nas lideranças. Tem esse pensamento aqui, né, do Vinícius Siqueira, que diz o seguinte: o líder precisa saber que as suas atitudes causam reações, impactos nos liderados. Portanto, um líder fraco gera liderados fracos, porém um líder forte gera liderados fortes. O comportamento do povo é simplesmente o reflexo dos líderes. Exatamente isso que estava acontecendo no reino de Judá. Havia líderes ruins, péssimos, e isso ia refletir aonde? No povo. Por isso, em dado momento, a nação de Judá estava em caos, assim como também Israel. Por quê? Porque não havia líderes que conduzissem o povo de uma forma correta, plena e santa. O tópico 1 diz o seguinte: um reino instável. A instabilidade, ela atingia os patamares a qual a sociedade era regida ou ela estava inserida. Por exemplo, na política, havia uma instabilidade. Os reinos, os nobres, as famílias reais não se entendiam. Então havia ali violência, irmãos matando irmãos, violência por cima de violências, rainhas mandando matar profetas. Então, um caos. Também a rotatividade de reis se dava por causa dessa violência, por causa de todos esses sentimentos contrários de inveja, de ambição, de ganância. Então, havia uma instabilidade no governo. Havia uma instabilidade econômica. Roboão, por exemplo, quando ele assume, ele se torna um rei vassalo do rei
do Egito. Então ele começa a pagar tributo para o Egito, e isso traz grande dificuldade para o povo, porque ele pagava o tributo ao rei do Egito, mas cobrando de quem? Da população, ou seja, oprimia as pessoas para que o dinheiro viesse e fosse enviado para o Egito. Então, caos. Teve um momento de prosperidade? Teve alguns momentos de prosperidade. Um exemplo é o reinado de Uzias, tá? Que houve uma prosperidade, porque Uzias começou a trabalhar a questão da agricultura, do rebanho, começou a estabelecer torres de vigia, ele também começou a cavar poços em regiões secas, ele assumiu posições de minas de ferro, ou seja, agora Israel tinha acesso ao ferro para poder utilizar essa tecnologia da época. Então, ele também expandiu, tomou alguns territórios. Então, houve momentos de prosperidade, mas houve muito caos, tá? Muito caos econômico, a ponto de comerem os filhos, né? Porque estavam em fome. Então, é muito sério. Outra questão é a instabilidade social. Havia de certo modo, um equilíbrio entre pobres e ricos, mas não era algo 100%, tá? Mas entre Israel e Judá, Israel ainda estava melhor, tá? Nessa questão de muitos pobres e poucos ricos, mas havia sim uma certa instabilidade social. Havia também uma instabilidade religiosa. Por exemplo, o templo, ele ajudava de que forma? A manter uma religião coesa, ou seja, as pessoas reunidas dentro de um espectro, de um espectro religioso que até dava um certo equilíbrio. Então o Templo de Jerusalém fazia isso. Porém, em Israel não, Israel era um caos. Até mesmo quando o Senhor Jesus encontra a mulher samaritana, ela fala assim, ó, uns dizem que é para adorar lá, vocês dizem que é para adorar em Jerusalém, né? Nossos pais dizem que é para adorar aqui no Monte Gerizim, ou seja, onde é que é para adorar? Né? Então havia uma certa confusão lá no reino de Israel, como a gente já viu. Mas no reino de Judá havia algo legal, né? Porque tinha um templo que agregava as pessoas dentro de uma questão religiosa. Havia uma unidade de culto? Sim, havia. Havia o templo, havia os sacerdotes, havia o culto a Yahvé, tá? Então, até certo ponto, tudo bem. Mas havia altares clandestinos. E aí nós vamos ver mais à frente. Havia postes ídolos, havia os ídolos domésticos, havia os altos na questão dos montes, onde era feito sacrifícios, onde era feita adoração aos deuses, especialmente a Baal e a Zerá. Então, havia uma instabilidade, estava um cenário caótico. 1.1 diz o seguinte, reis ímpios e sua influência pecaminosa. Aqui a lição ela vai trazer alguns reis, e aí eu trouxe algumas informações relacionadas a esses reis. Primeiro, Roboão, né? Roboão, ele reinou por 17 anos, tá? E foi um rei tolo, né? Alguns dizem que ele começou bem, mas ele teve uma influência da juventude, né? Foi escutar a juventude em vez dos anciões. Ele começou de uma forma boa, temendo ao Senhor, mas depois ele se entrega à idolatria, então ele se torna um idólatra. Então ele fez praticamente o caminho do seu pai, tá? Não com tanta glória como Salomão teve, mas ele fez um caminho do seu pai, que foi a idolatria. Abias, o filho de Roboão, também, esse reinou só por 3 anos, tá? Ele estabeleceu ou deu continuidade à política bélica contra Israel, tá? Então Roboão estabeleceu guerras contra Israel, e Abias também deu continuidade a essa guerra contra os seus próprios irmãos, né? O caso de Israel. Também foi idólatra, um rei idólatra, tá bom? Então, essa é uma problemática, né? Replicação de pecado. Um anda no pecado do pai e segue em frente. Isso é muito triste. Jeorão ou Jorão, né? Ele tem esses dois nomes. Ele reinou por menos de 1 ano. Esse teve um reinado muito curto, tá? Ele foi marido de Atalia, tá?
E Atalia, ela pertencia à casa de Onre, ou seja, a casa de Acabe. Onre foi o pai de Acabe. Então, ela era idólatra, tá? Ela é uma mulher dominadora, tá bom? E Jorão, ele pega e mata seus próprios irmãos, tá? Ele mata seus próprios irmãos. E aí tem escritores que dizem que ele matou os irmãos por influência da esposa, mas não temos uma comprovação disso, tá? Mas faz muito sentido. Ele morreu de uma infecção intestinal, ele ficou por 2 anos com dores, tá? Com essa infecção intestinal, e ele morreu muito cedo, né? E aí a Bíblia diz, lá em Crônicas 21, 20, diz o seguinte: se foi sem deixar saudade. Então Jorão se foi e não deixou saudade alguma no povo. Então, por aí você já tira que não era alguém muito bem visto, né, pela sociedade e, consequentemente, né, por Deus. Outro rei é o rei Josafá, tá? O rei Josafá é um rei que ele tem um diferencial, ele era habilidoso, né, na questão de administrar, tá? Ele tinha uma veia para gerenciar o povo, governar o povo, tá? Ele foi um edificador, tá? Ele edificou, voltou o culto, né? Buscou estabelecer uma religião mais pura, a religião a Yahvé. Então, Josafá foi um rei que teve um diferencial, tá? E aí, o fim do reino de Judá é um fim assim com a servidão, né, escravo, vassalagem. Tudo isso envolveu o final desse período de existência do reino de Judá, tá? Que até a Babilônia conquistá-los. Seguindo adiante, 1.2 diz o seguinte: honrando o nome de Deus. Aqui nós temos as reformas, que essas reformas elas foram instituídas por alguns reis, né? E essa iniciativa ela vinha dos reis. Todas as vezes que os reis se levantavam com uma ideia de reforma ou de avivamento, havia uma prosperidade no meio do povo, havia novamente as bênçãos do Senhor desciam sobre o povo. Então, houve reis que trouxeram, né, tiveram essa preocupação de fazer uma reforma. A reforma trazia prosperidade, como eu já disse, tá? Um exemplo aqui é o rei Asa, tá? O rei Asa era filho de Abias. Apesar de ter crescido, tendo um pai idólatras, cresceu num ambiente totalmente tóxico, né? Esse rei, ele buscou fazer o que era bom. Inclusive, ele punha sua mãe, né, Maaca, porque ela resolveu praticar idolatria, né? Ele destitui ela de rainha-mãe. Então, esse rei é um rei muito sério com relação a servir a Deus, tá? Porém, no final ele faz uma aliança com o rei Ben-Hadad da Síria, e isso foi desaprovado, inclusive os profetas o denunciavam, inclusive os profetas falaram contra essa aliança, tá? Seguindo adiante, o tópico 2 diz o seguinte: os pecados do reino do sul. Provérbios 14:34 diz o seguinte: a justiça engrandece a nação, mas o pecado é uma vergonha para qualquer povo. Uma dos nomes, né, que são nomes fortes a qual o Senhor mandava os profetas dar, né, ou adjetivar o povo de Judá, era que era uma prostituta. E aí, quando nós paramos para pensar sobre uma prostituta, nós vamos ver que é alguém sem marido, sem proteção, sem guarida, é alguém que vive na solidão, é alguém que vive marginalizado, às margens, não tem respeito, né? Ninguém respeita, as nações não respeitavam Judá. Outra característica da prostituta é que ela é usada, né? E era o que acontecia com Judá e também com Israel, né? Que era quando as nações vinham e oprimiam, cobravam impostos, ou seja, era abusado constantemente. E era dependente, totalmente dependente de quê? Dependente, se chovesse,
Ok, e se não chovesse, estavam enrolados, não tinham a bênção de Deus sobre eles. Ou seja, era um povo que se entregava à idolatria, né? Se entregava à prostituição, e com isso deixava de adorar Yahvé e adorava Baal e os Balaíns. Então isso é muito sério. O tópico 2.1 diz o seguinte: o povo não tinha conhecimento de Deus. Oséias 4,6 diz o seguinte: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento, porque tu rejeitastes o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Oséias 4,6. E aqui há algo muito sério, porque quem rejeita o conhecimento, lhe falta muita coisa, ainda mais o conhecimento de Deus. E aí eu trouxe aqui algumas características do conhecimento, né? Do que ele faz. E o conhecimento, né, ele é buscado, adquirido, por quem tem prazer em buscar. Ou seja, tem que amar a esse Deus. Se eu não tenho prazer em conhecer sobre esse Deus, então eu estou rejeitando o conhecimento. E isso nós vemos, né? Todos os domingos, vemos nos cultos de ensino, ou seja, os crentes não buscam mais conhecimento, né? Ainda mais a juventude, uma juventude muito musical, só quer ouvir musiquinha, só quer ver cortes, né? No YouTube, no Instagram, nas redes sociais, e eles se satisfazem com isso, eles não têm interesse em buscar o conhecimento. Outro ponto importante dentro dessa questão da característica do conhecimento é ser desejoso por aprender, tem que querer aprender. E isso também é uma grande falha, tá? E o povo estava assim, Judá estava assim, não tinha interesse, não tinha desejo de aprender. Outro ponto importante é que o conhecimento ele deve ser retido para nós vivermos. O nosso conhecimento é para servir, para nos municiar, nos tornar preparados para os dias maus, para sustentar, para se manter. Então, o conhecimento ele precisa ser retido para viver, porém, ele deve ser compartilhado com os outros. Nós só falamos de uma coisa para o outro com entusiasmo daquilo que fez a diferença em nossa vida. E o Evangelho fez diferença em nossa vida. Então, nós temos que ter esse prazer de saber que o Evangelho que fez diferença em minha vida pode fazer a diferença na vida de outro e fazer a diferença positivamente. Então, nós temos esse ponto ou estes pontos relacionados ao conhecimento, ok? O tópico 2.2 diz o seguinte: cultos pagãos e imoralidade. Aqui nós temos o porquê que o povo gostava de adorar os deuses. E aí eu aprendi, lendo um livro que fala que não era porque o povo não queria Yahvé, eles queriam Yahvé. Eles sabiam que Yahvé era o Deus, só que muito distante, eles não tinham experiência com Yahvé, ouvia histórias, então Yahvé ficou, assim, sabe, muito como uma lenda, como historinhas. Mas o que atraía eles no culto pagão? O culto pagão era assim, era um culto com atração dos cultos aos ídolos. O que era a atração? A atração era de cunho sexual. Havia imoralidade sexual, as imagens possuíam membros sexuais, as mulheres se prostituíam com essas imagens, havia troca de roupas, as mulheres vestindo roupa de homens e os homens vestindo roupa de mulheres. Havia todo um cenário de caos religioso, porque envolvia atraía, né, essa imoralidade, atraía. Olha o culto deles, como que é tão legal, é bom para carne, sabe? Então havia uma distorção com relação a entender o que era o culto, tá? Então isso atraía. E aqui havia também os lugares altos. Esses lugares altos eram as montanhas, tá? E eu falei na lição anterior que eles iam para os altos para fazer orgias, né, sacras para esses deuses, principalmente para Baal, porque Baal era o deus do céu, e eu ainda falei para os irmãos sobre a questão que Baal
era o esposo de Azerá, então Baal, deus do céu, Azerá, deusa da terra, e quando eles se prostituíam, os homens se prostituíam ali nos altos, nas montanhas, Baal olhava, esse era o pensamento, tá? Cananeu ali, eles olhavam e Baal via os homens se prostituindo ali com as mulheres e entre si, e havia uma excitação por Baal. Sendo assim, Baal procurava Zerá e havia o ejacular, né? E a chuva descia sobre a terra, quando descia sobre a terra, fertilizava, nascia, né? A plantação vigorava, os frutos vinham, então eles tinham esse pensamento. Então nos altos eles sacrificavam também. Tá? Eles sacrificavam pessoas, crianças, também nos vales, tá? O Vale de Inom, por exemplo, era onde era sacrificado crianças, então, muito sério. Havia outro tipo também de local de adoração, que eram os postes ídolos. Esses postes ídolos ficavam ou na entrada da cidade, ou nas praças, então ficava sempre ali um ídolo gigante, né, do tamanho de um poste, né, para fazerem as suas adorações. Havia também uma questão dos ídolos domésticos. Cada um tinha, muitas das vezes, escondido seus ídolos. Lá em Juízes 17, nós vamos ver a casa de Mica, que ele tinha um ídolo doméstico. Então, eles tinham esses ídolos guardados, tá, nas suas casas, que era o protetor daquela casa, né, no seu pensamento. Então, era uma forma religiosa distorcida de viver, né? Porque deixava Yahvé e passava a adorar a Baal e os Balaíns, ou seja, os deuses dali daquela família de Baal. Tá? Então eles buscavam um intuito pessoal, tá? Sempre, né, pela questão da fertilidade, dos cultos de fertilidade, essas orgias sexuais. Tá? Havia uma liturgia sexual dos ídolos, como eu já falei, né? Principalmente quando se tratava de fertilidade, havia muita promiscuidade. Os cultos eram feitos sob uma ótica religiosa e de muita bebida, né? Ou seja, eles se embebedavam. Então, muito sério. Havia uma negligência sacerdotal, os sacerdotes não se importavam com isso, até muitos deles participavam desse tipo de adoração. Então não havia uma condução religiosa, sacerdotal do povo, né? Porque esses sacerdotes estavam em decadência. Havia os profetas mentirosos, que só queriam falar coisas boas para os reis, porque eles eram profetas estatais, recebiam benefícios, né, ali ao financeiro, diante do rei, presentes, então não ia ser muito palatável falar contra. Tá? Havia também uma insanidade de culto de morte. Né? Essa insanidade de culto de morte nós podemos ver até mesmo com Manassés, um dos reis, né, que sacrificou, passou seus filhos a Milcom. Né? Milcom era um deus que recebia sacrifício de criança. Tá? Então, Manassés foi um dos piores. Tem autor que diz que foi o pior rei de Israel. Outros dizem que foi Acabe, né? Mas Manassés tem isso, né? Ele se arrependeu no final, sim, mas ele passou seus filhos ao fogo, tá? Em sacrifício a Milcom. Então, é muito sério essa situação. Tiago 1,14 vai falar sobre a questão que o pecado é como uma gestação, né? Que ele vai surgindo e depois que ele surge, ele toma conta, porque um pecado chama outro pecado. Então, é muito sério essa situação. O tópico 3 diz o seguinte: os profetas e a mensagem de arrependimento. Aqui nós temos o profetismo, nós falamos sobre isso na lição anterior, tá? Que eram os profetas individuais. Esses profetas eram os profetas que Deus enviava, Deus chamava esses profetas, eram homens comuns, que trabalhavam, tinham suas vidas, não viviam às custas do rei, mas o Senhor os chamava, né? Um exemplo, Amós, né? Um profeta que cuidava do boi, cuidava de plantação, e o Senhor chama ele para profetizar. É o caso de Elias, né? É o caso de Eliseu, Isaías, dentre outros, muitos outros, que não viviam às custas do Estado, não eram profetas estatais, que recebiam, ficavam ali para bajular o rei, falando tudo que o rei queria. Tá? Então, havia o profetismo, tá? O tópico 3.1 diz o seguinte: Isaías e sua advertência contra a corrupção. O ministério de Isaías era um ministério que a sua mensagem envolvia um alerta social. A injustiça social imperava em Judá.
Havia também leis que oprimiam os pobres. Então, o profeta Isaías falava contra isso. Outro ponto que o profeta Isaías trabalhava, ou ele falava contra, ele trazia um alerta com relação à moral. Tá? Como que estava o povo? Roubando, havia roubo, havia muita corrupção, havia violência. Então, o profeta Isaías tinha na sua mensagem essa linha, a questão social, a questão moral, e aí também a mensagem, né, messiânica, que haveria um dia de ser restaurado o reino de Israel com a vinda do Messias. Então, o profeta Isaías, ele viu o caos no meio da sua gente. Inclusive, quando ele é chamado, lá em Isaías 6, ele é chamado, olha, eu não sou digno, olha, eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ou seja, ele está relatando de onde ele pertence, a que povo ele pertence e quem ele era. Então, isso demonstra o caos que estava Judá. O tópico 3.2 diz o seguinte: Jeremias, o profeta das lágrimas. Meus irmãos, Deus envia seus profetas para falar, mas ele envia também profetas de acordo com o sentimento dele. Ele envia profetas que vêm com muita fúria. No caso, nós vemos João Batista. No caso, nós vemos Elias. Profetas que vêm com muita fúria. É o sentimento de Deus. É como exatamente Deus está se sentindo, está irado com o povo. Mas Deus manda também profetas para chorar, falar e chorar. Jeremias era o profeta das lágrimas. Ele chorava porque o Senhor estava sentindo exatamente aquilo. Era o sentimento de Deus estava no profeta, e ainda existe pessoas que o Senhor levanta, que o Senhor coloca o seu sentimento, né, naquele a qual está trazendo a mensagem. Isso é muito sério e é muito penoso para quem carrega esse ministério. O profeta que exprimia o sentimento de Deus em relação ao povo, ele chorava. As denúncias aos líderes religiosos, Jeremias denunciava o caos, a corrupção sacerdotal. Jeremias denunciava a corrupção dos profetas estatais. Então havia um problema enorme dentro de Judá. Outro ponto importante é que quem traz esse ministério, ele traz um trabalho em glória. O que é isso, um trabalho em glória? É um trabalho que não tem glória. Em glória significa sem glória. É um trabalho que não é bem recebido. É um trabalho que é pesado, oneroso. É um trabalho que não tem prêmio a curto prazo. Mas, a palavra de Deus diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. 1 Coríntios 15, 58. Meus irmãos, é muito caótico ser homem ou mulher de Deus no meio de um povo corrupto, um povo que não quer Deus, que acha que pode viver a sua maneira, e carregar esse ministério, carregar a mensagem do Senhor. Muitas das vezes é um trabalho em glória, nós não vemos, sabe, não temos o retorno de imediato, muito pelo contrário, sofremos, e os profetas, muitos morreram, foram perseguidos, foram presos, foram assassinados. Então, há um trabalho muito sério aqui. E a igreja precisa, nos últimos dias, de profetas. Só que é muito penoso. É muito oneroso. E é com lágrimas. É um trabalho com lágrimas, assim como foi o trabalho de Jeremias. Que o Senhor possa nos abençoar e ter misericórdia de nós. Que você seja uma tocha diante da sua classe. Que o Senhor use a sua mente, use a sua boca, e você possa ser um diferencial diante dos seus alunos. Fique na santa e gloriosa paz do Senhor, meus irmãos.